Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu resolvi gravar aqui no meu trabalho para vocês. Então, se vocês escutarem, né, barulhinho de carro, eu vou tentar tirar na edição, gente. Eu vou tentar diminuir o ruído, tá? Mas às vezes vai escutar um barulho de carro, um barulho de maritaca, porque hoje as maritacas estão todas atacadas ali no vizinho. Mas o importante é a palavra, né, que o Senhor tem ministrado no meu coração. E quero compartilhar com vocês também uma experiência que Deus me trouxe com ela, né, o entendimento mais profundo ainda daquilo que Ele vem falando, né, não só para mim, mas para toda a igreja, né, para todas as pessoas. E com isso eu quero começar lendo aqui com vocês. É uma passagem muito conhecida mesmo, que está lá em Mateus 25, do 1 ao 13, que é a parábola das 10 virgens, né? Uma parábola bem conhecida. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Então, gente, é uma passagem, né, que ela é muito forte e ela fala exatamente sobre a preparação, né? Sobre como está a nossa preparação espiritual para estar recebendo o noivo. E não só eu, assim como vocês, muitas pessoas escutaram, né? Escutam. Ai, Jesus não vem, não. Ai, porque Jesus já era para ter vindo há tanto tempo. Ai, porque não veio até hoje, não vai vir mais. Então, assim, a gente sempre escuta isso. Mas a gente sabe que tem muitas coisas ainda, né? Que estão acontecendo e que estão para acontecer. Então, assim, Jesus está vindo, ele está à porta. E essas virgens, né, essas imprudentes, elas não estavam com o óleo reserva, elas não estavam com azeite reserva, para que elas pudessem, né, estar entrando para o banquete. Então, quando elas chegaram, elas saíram para comprar, e quando elas chegaram, já tinha fechado a porta. E a palavra, ela é bem direta, né? Apartai-vos, porque eu não vos conheço. E com isso eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Foi no começo do ano, eu e alguns amigos, a gente tava combinando, né, de ir numa conferência. Aí a gente tava combinando de ir numa conferência, a gente tava super animado, né, pra ir, a gente comprou os ingressos, e os ingressos a gente comprava e fazia lá, né, o pagamento, e eles mandavam pra gente o QR Code no e-mail. Então, assim, aí no dia a gente tinha que entrar, né, mostrar o QR Code, eles escaneavam, aí liberavam o nosso acesso e a gente entrava. Aí tá, tava tudo certo, a gente já tinha combinado, foi eu e mais 3 pessoas. Aí, dessas 3 pessoas, uma era adolescente e ela estava sobre a minha responsabilidade. Então, a gente chegou no evento, lá tinha uma fila lá para entrar tudo, e a gente pegou os ingressos. Na hora que a gente foi pegar os ingressos, essa adolescente que estava comigo, ela não estava encontrando o ingresso dela. Então, assim, a primeira coisa que veio, meu Deus, e se não achar? E se não der certo, achar o ingresso dela e não tiver como comprar o ingresso? Então, assim, a gente já fica meio assim, né? E como ela estava sobre a minha responsabilidade,
passou pela minha cabeça assim: se ela não encontrar e se não tiver como comprar, aí meus outros dois amigos eles vão entrar e eu vou ficar pra fora com ela, porque assim, ela estava realmente sob minha responsabilidade. Então, como que eu ia entrar no evento? E ia deixar ela sozinha lá fora, não tinha como. E acredito também que os meus amigos eles não iam querer entrar sem a gente, né? Então, assim, talvez a gente pudesse, né, tentar de alguma outra forma, conversar ali com os organizadores, mas enfim, aí depois no final acabou que encontrou o ingresso, deu tudo certo, a gente entrou, a gente, né, teve experiências maravilhosas lá dentro, então assim, foi realmente um momento muito bom pra gente, foi muito legal. Deus trouxe, né, várias mensagens pra gente e eu gostei de estar proporcionando esse passeio para ela. Eu dei para ela de aniversário, então assim, eu gostei muito de estar proporcionando isso para ela, essas experiências, porque ela é uma adolescente que ela tem uma maturidade assim que às vezes eu fico impressionada. E realmente assim, ela tá buscando, ela vai, ela é dedicada, esforçada. Então assim, eu gosto de estar com ela nesses lugares também, sabe? Para que ela possa ter mais acesso, para que ela possa ali ter mais busca e mais entendimento. Então, assim, enfim, acabou que deu tudo certo. Mas o pensamento, assim, que passou na minha cabeça, meu Deus, e agora? Então, assim, mas ali a gente teve, né? Se não achasse o ingresso, se não achasse, não tivesse como, depois a gente viu no site que tinha ainda alguns disponíveis. A gente ia comprar, ia dar tudo certo e entrar de qualquer maneira. Mas aqui não acontece isso, porque assim, se você não estiver preparado hoje, se você não estivesse, digamos que com o seu ingresso hoje, você não entra. E a preparação é hoje. Então, assim, aquele evento tava com data marcada, horário, tudo certinho. Mas a chegada do noivo a gente não sabe. Então, assim, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 3, 4, 5, 10 anos. Acredito, gente, que não vai demorar muito, tá? Mas assim, é o que eu tô querendo dizer. Se a gente soubesse. Hoje é dia 25 de junho. Se a gente soubesse assim, a dia 30, às 14 horas, Jesus vai voltar. O nosso posicionamento seria diferente em relação àquilo. Porque, assim, é claro, a gente precisa, né, consertar muitas coisas, a gente precisa, assim, muitas coisas. Mas, assim, você acha que não ia ser como que eu posso dar um exemplo? Mas assim, a gente saberia a data e a hora, então a gente já ia estar preparado. Então, assim, a gente já ia estar esperando ele assim. Não, 14 horas eu tô aqui porque ele tá vindo. E não é assim. Então, assim, não é assim. Realmente, a gente não sabe o dia, a hora. E ali fica vigiar. E a gente realmente tem que estar em vigilância, a gente realmente tem que estar em preparação. Aí, depois de um tempo, né? Eu faço um curso de teologia e nesse curso, gente, foi um dia assim que foi surreal. Eu tive uma aula, uma matéria, né, que era sobre o mover do Espírito Santo ali. Eu não me recordo o nome exato da matéria, mas era algo nesse sentido. E Deus trouxe uma palavra para mim. O pastor tava falando, né, ministrando a aula ali pra gente, tava falando algumas coisas. E Deus trouxe uma palavra para mim lá em Esther, porque assim, eu gosto muito do livro de Esther. E acredito que muitas pessoas gostam, né? Então, assim, é um livro realmente assim que fala muito sobre o posicionamento. Então, Deus trouxe para mim assim: como está o seu posicionamento? Como está a sua preparação? Porque assim, eu posso me posicionar hoje diante de tal situação por medo de algo. Então, se foi nesse sentido que Deus trouxe para mim, falou assim: o seu posicionamento está para passar a eternidade comigo por amor, ou o seu posicionamento, ele está para passar a eternidade comigo, assim, porque você tem medo do que pode acontecer com você se você não passar a eternidade comigo, se você for para outro caminho. Porque, assim, quando a gente, o medo, ele é um caminho, assim, que por algumas pessoas podem sim ser usadas para um fim. Então, assim, para um processo e tudo. Porque muitas das decisões que a gente tem na nossa vida, a gente fica com medo. Eu falo assim, por mim, quando foi para mim começar a faculdade, eu sempre quis algo da saúde, eu sempre quis algo de cuidado. Só que eu sempre tive assim, a mentalidade que eu não conseguiria a medicina. E eu sempre quis a medicina, né? Eu gostava muito, gosto muito da área, né, de saúde e queria medicina, mas eu tinha um pensamento assim, não, eu não vou conseguir fazer medicina. Atualmente,
a minha vida não condiz com isso, não sei o quê. Então, assim, quando foi que, para mim, fazer fonoaudiologia, que é o curso que eu faço hoje, eu tive muito medo, porque eu falei assim, tá, é um curso, assim, que eu vou pagar caro de mensalidade, é em outra cidade. Então, assim, eu gasto uma hora e vinte. Uma hora e vinte pra ir, uma hora e vinte pra voltar. Então, eu trabalho o dia inteiro. Depois, eu vou pra faculdade. Eu chego em casa 11 horas. Aí, tem que estudar a matéria, né? Quando eu chego em casa. Então, assim, é uma rotina um pouquinho cansativa. E eu tive medo porque eu falei assim, tá, e aí? Aí eu começo a fazer, mas e se eu sair do meu emprego? Se me mandar embora? Mas e se eu não sei o que? Tipo, o meu medo tava quase me paralisando. Mas depois, aí em oração, a gente, né, foi ajustando algumas coisas. Aí eu fui, fiz a matrícula, fui tudo certinho. Falei assim, não, vai dar certo. Mas assim, fui com medo mesmo. Mas assim, o medo, ele foi até um combustível pra mim fazer. Porque assim, se eu tivesse paralisada naquele medo, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, assim, eu já fiz meu primeiro período. Então, assim, e foi muito gratificante. Deu pra surtar um pouquinho, mas, assim, foi muito gratificante. E eu tenho certeza realmente daquilo que eu quero fazer. Então foi muito bom. Então, assim, o medo ele foi um combustível para mim sair de uma zona de conforto que eu estava, porque eu ficava falando assim: "Ah, não, eu vou juntar um dinheiro, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí eu vou fazer o Enem, eu vou fazer não sei o que, não sei o que, e assim, e se for da vontade de Deus, eu vou passar no Enem, aí eu vou passar na federal e vou". Gente, então assim, os meus pensamentos eles estavam realmente assim muito confusos. E eu tava com medo realmente de sair do emprego que eu tava e fui, mas assim, fui com medo mesmo pra faculdade e rompi ali umas coisas, saí da minha zona de conforto e por conta realmente desse medo. Mas assim, eu não posso estar vivendo uma vida superficial em Cristo por medo de quando acontecer dele voltar, ou acontecer alguma coisa, né? Eu passar uma eternidade longe dele. Então, assim, porque realmente, gente, é dois caminhos, é céu e inferno. Então, assim, eu vou pro céu, amém. Mas, assim, tudo depende da minha preparação hoje. Mas a minha preparação hoje, ela não deve estar fundamentada em medo, em medo do que vai acontecer depois. O meu posicionamento hoje, ele deve estar fundamentado no amor, na pedra, né? Jesus é a pedra angular. Então, assim, deve estar fundamentado em Cristo, em amor, porque se estiver fundamentado em medo, aí é complicado, né? Então, assim, e algo que realmente o paralelo dessas duas parábolas, para mim, aquilo que Deus trouxe realmente é essa questão do meu posicionamento, da minha preparação e como está sendo minha preparação. Porque nós somos, né, pessoas pecadoras, a gente tem pecado, eu tenho muita coisa para consertar, eu tenho muita coisa para amadurecer. Ontem Deus trouxe algo para mim que na minha visão, tipo, tava tudo certo, mas Deus, opa, peraí, não é assim, então vamos consertar isso, porque é claro que não é de uma vez, gente, imagina só, eu entreguei minha vida para Jesus, aí, bum, aí vai vir tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu preciso consertar, eu vou olhar para aquilo tudo e falar assim, ai, eu não vou, não. Eu não vou porque olha o tanto de coisa, meu Deus, eu não dou conta. Porque realmente a nossa carne, ela tende a ter medo, ela tende a falar que não dá conta, que não sei o que, não sei o que. Mas assim, em Cristo nós podemos todas as coisas, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas Cristo sabe aquilo que nós suportamos. Então, assim, eu sempre falo assim, é, o sofrimento. No sofrimento é gerado muito testemunho que Deus vai usar através da nossa vida, através de outras pessoas. Então, assim, tem essa questão, porque imagina só, eu entreguei minha vida para Jesus, aí quando veio, tô lá com uma lista aqui, gente, deixa eu pegar um papel aqui. Tô com uma lista aqui de coisas que eu preciso consertar, né? Primeira coisa que eu preciso consertar. Segunda coisa. Terceira coisa. Quarta coisa. Então, assim, não é assim. Eu tenho uma ferida, né? Que Deus está curando em mim, que é uma ferida sobre a questão de rejeição. E hoje eu acredito que a gente está caminhando para a faceta final, porque realmente eu tinha muito isso. E essa ferida de rejeição, ela me fazia acreditar que eu precisava aceitar tudo para estar com pessoas, para eu não me sentir rejeitada, porque eu tinha aquela ferida de rejeição lá de trás. Então, assim, e isso foi criando algo em mim, uma dependência em pessoas e não uma dependência em Cristo. E não é isso, não é sobre isso. Então, assim, Deus foi curando, Deus foi curando. E é até bonito, né? Porque uma das primeiras coisas realmente, assim, que foi curada em mim foi a questão da paternidade.
porque eu tenho as minhas questões familiares, né? Passei por algumas questões, alguns processos ali em que eu não conseguia, assim. Então, gente, tive que dar uma paradinha. Mas então, assim, uma das coisas mais bonitas realmente foi quando eu entreguei a vida verdadeiramente para Jesus, foi que a primeira coisa que ele curou em mim realmente foi a questão da ferida de paternidade. Porque quando eu consegui reconhecer a Deus como o meu pai, eu consegui perdoar o meu pai pelas coisas que o meu pai tinha feito para mim. Então, assim, a minha relação com meu pai, ela mudou assim, drasticamente, drasticamente. Eu não conseguia abraçar meu pai, eu não conseguia falar que amava ele, eu não conseguia estar no mesmo lugar que ele. Então, assim, e hoje eu olho, aí eu falo assim, Senhor. E realmente, assim, é sobre a graça. E voltando para aquilo, né, que eu estava falando sobre a questão do posicionamento. Porque, assim, o nosso posicionamento, ele não tem que ser um posicionamento por medo, ele tem que ser um posicionamento por amor. Então, e uma pergunta, né, que toda vez que eu escuto a parábola das 10 virgens e essa pergunta ecoa é: você tem óleo? Como que está a sua busca? Porque assim, gente, a gente realmente precisa estar buscando hoje, a gente realmente precisa, né, ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com Cristo. Então, assim, é sobre isso, é sobre essa busca, é sobre essa entrega. E trazendo, né, para aquele fato que eu contei para vocês da adolescente que estava sobre minha responsabilidade na conferência, é, eu estava responsável por ela. Então, assim, eu não ia deixar, né, que jamais alguém ficaria sozinha diante de alguma situação ou algo ali, né? No caso do evento, por estar na minha responsabilidade. Mas isso é no natural. Então, se no natural, a gente é responsável, sim, às vezes por pessoas, por situações. Então, assim, eu não falo assim que eu sou responsável hoje por Maria, mas assim, talvez a Maria está comigo em um evento, em algo que eu estou responsável pela vida dela. Então, assim, eu falo isso porque eu não sou mãe, né? Eu não sou mãe ainda, mas uma mãe, ela é responsável pelo seu filho, pela sua criança, por isso que falo, né? Ensine seu filho o caminho que deve andar para que mais tarde não saia dele. Então, assim, realmente, essa questão, os pais, eles são responsáveis, né? Pelos filhos. Então, assim, no natural, só que no espiritual, ninguém é responsável por ninguém. Então, assim, hoje eu ando com pessoas que estão buscando a Cristo, que têm uma intimidade com Cristo, que ora, fala em línguas, e estuda, e prega, e canta, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Amém, glória a Deus, realmente, né? É para edificar a carne, o corpo. Muitas vezes essas pessoas vão ser usadas por Deus para trazer algo para mim, eu vou ser usado para dar algo para elas. Porque realmente, assim, é um corpo, então, assim, um ajuda o outro. Mas eu não posso basear a minha fé na fé daquela pessoa. Eu não posso basear a minha intimidade na intimidade daquela pessoa. Eu não posso basear a minha busca na busca daquela pessoa. Então, assim, porque eu não vou, no final, eu não vou ser salva pela fé que ela tem. Ela não vai pegar na minha mão no dia, né, no grande dia, e falar assim: vamos que você vai entrar comigo. Não tem essa, porque no natural é uma coisa, o espiritual é outra. Então, assim, a gente deve sim, né, buscar, a gente deve sim encher as nossas botijas de azeite, porque a gente realmente não sabe o dia que o noivo vem. Então, a gente tem que ter esse posicionamento de preparação. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, né? Que eu quero deixar para mim também no futuro hoje, que é a palavra de o posicionamento da preparação. Realmente a gente está preparado para viver uma vida com Cristo, uma eternidade com Cristo, por amor, né, fundamentada na fé, na pedra angular, em Cristo, em Jesus, que é o nosso, né, o nosso único Salvador, o nosso único Deus Salvador. Não existe nada nem ninguém além dele. Então, assim, realmente é nisso. E não, assim, basear a minha busca, a minha fé, a minha entrega na entrega do irmãozinho, na entrega da irmãzinha, porque a gente precisa, sim, né, ter comunhão uns com os outros, como eu já mencionei, a gente precisa, sim, edificar, é para edificação da carne. A gente precisa ter o convívio, né? Mas, assim, a cabeça é Cristo. Então, assim, a gente está no mesmo corpo, a gente precisa um do outro, mas no final é a gente e Jesus, é a gente e a nossa eternidade. E com isso eu encerro esse vídeo
E espero realmente, assim, que essa palavra seja uma palavra de bênção, uma palavra de vida, né? Uma palavra, assim, para trazer alguma resposta de oração. E, né, se você não concordar também com aquilo que eu falei, gente, tá tudo certo. Aqui estou aqui para aprender com vocês, vocês aprender comigo. E é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar gravando esses vídeos. Espero, né, que pessoas sejam alcançadas. E amém, gente. Amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo.